Então vem comigo e acompanha a aula de hoje. Pessoal, mas o que significa o termo hardware dentro das questões de informática para concursos? Hardware representa a parte física da informática. Tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que podemos tocar. Vamos a alguns exemplos de hardware. O teclado é parte física, é palpável, eu também posso tocar no teclado. Por isso, ele também é um exemplo de hardware. O mouse, eu posso tocar no mouse, é parte física, então também é hardware. Aqui dentro do gabinete temos vários dispositivos de hardware extremamente importantes, como a CPU, que é a unidade central de processamento, é o processador do computador. Também podemos tocar nela, é parte física, é hardware. Temos também a memória RAM, a memória principal do computador, que muita gente não sabe, mas a memória RAM é parte física, também é um dispositivo de hardware, assim como também a memória ROM. A memória ROM também é hardware, também é parte física, também é palpável. Bem, pessoal, vamos agora consolidar a parte teórica do significado de hardware. Não pode esquecer, hardware representa os componentes físicos da informática. Não esquece mais aquilo que é palpável, aquilo que podemos tocar. Os equipamentos, propriamente dito, representam os componentes de hardware. Eu fiz uma tabelinha aqui, que eu inclusive vou ficar bem pequeno aqui na tela, para que vocês possam fazer um print agora da tela de alguns exemplos de hardware para não esquecer, como o teclado, o mouse, o monitor do computador, o vídeo, a impressora, o processador, que é a CPU, o disco rígido do computador, que armazena dados, a placa de vídeo, a memória RAM, a memória ROM, os drives de CD, drives de DVD, os drives de Blu-ray também, o SSD, que é o dispositivo de estado sólido, que também é um dispositivo de armazenamento que substitui alguns discos rígidos em computadores atuais, a própria placa-mãe, o modem que a gente tanto utiliza, o pendrive, o scanner, o microfone que eu estou usando agora para gravar essa aula, a caixa de som que eu uso para ouvir as minhas músicas, o cabo de rede que eu conecto no meu computador, a webcam que eu uso para gravar. Todos esses, pessoal, são alguns exemplos de hardware importante que seguido aparecem nas questões de provas de concurso. Então agora eu desafio vocês, depois desse print na tela, a gente vê essa partezinha já nas questões de provas de concurso, como isso caiu já em questões anteriores para a gente se preparar para o futuro. Então vem comigo e vamos ver a primeira questão da aula de hoje, que diz assim: analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. E aí diz, lacuna, é a parte física de um computador, as peças que o compõem. Outro espaço, e são exemplos de hardware. E aí, pessoal, o que a gente preenche lá no computador? Quando ele diz lacuna é a parte física, tem que ser hardware, né? Então aqui nós já vamos colocar o hardware, pode ser letra B, C ou E. E aí ele vem dizendo as peças que o compõem. Aí ele diz assim, e são exemplos. Vamos ver, hardware aqui, da letra B, e aí diz sistema operacional. Errado, pessoal, letra B. Sistema operacional é software, porque sistema operacional não é palpável. Eu não pego o Windows na mão. O Windows é um sistema operacional, o Linux é um sistema operacional. Eu não pego, eles não são palpáveis. Então eles são software, eles são parte lógica, não são parte física. Errado aí. Mas o mouse até tá certo, que é parte física. O erro da letra B é sistema operacional. A letra C disse hardware, beleza, é a parte física. Monitor, sim, monitor é palpável, posso tocar. E mouse é palpável, posso tocar. Então a letra C de Canadá é o gabarito e a questão. E a resposta da questão, por que não a letra E, que também dizia hardware, professor? Porque sistema operacional, como eu disse, não é hardware, é software. E programa de computador também é software, pessoal, porque não são palpáveis, não é parte física. Eu não posso tocar no Windows, eu não posso tocar no Word, eu não posso tocar no Excel, nesses programas de computador, eu não posso tocar nos meus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, esses programas, esses arquivos que compõem os programas,
correspondem à parte lógica, correspondem a software e não hardware. Então aqui ficamos com a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Vamos resolver mais uma questão? Vem comigo e acompanha que tá legal a história. Diz assim, o hardware, material ou ferramental, é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos. Barramentos, para quem não conhece, é o caminho por onde trafegam as informações. Também compõe hardware. O termo hardware não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento computacional. Assinale a alternativa que não corresponda a tipos de hardware. Atenção, ele quer o que não é hardware. Letra A, mouse e monitor, palpável, é hardware, posso tocar. Letra B, leitor óptico e leitor biométrico. Tanto leitor óptico como um leitor biométrico, todos eles são exemplos de hardware, é palpável. Um leitor óptico de código de barras, por exemplo, eu posso tocar naquele leitor de código de barras. Um leitor biométrico, onde eu coloco meu dedo para fazer a leitura da minha impressão digital, é palpável, posso tocar naquele equipamento, portanto hardware. A letra C disse pente de memória placa-mãe, hardware também, lembra? Eu mostrei aqui para vocês aquele pente de memória RAM, aquele módulo de memória RAM, e disse, olha, a memória RAM é palpável, porque eu posso tocar nela. Então eu posso tocar naquele pente de memória. E a placa-mãe, que é onde vai a memória RAM, a CPU, que é o processador e outros dispositivos, também compõem hardware. Letra C, os dois são hardware também. A letra D disse processador, o processador é a própria CPU, é hardware, é palpável, eu posso tocar. E aí disse Microsoft Office. Aí não, pessoal. Microsoft Office é um conjunto de softwares. Softwares é um conjunto de programas de computador que entra aí Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Então, Microsoft Office corresponde a software. Por isso eu vou responder aqui a letra D, porque ele pediu assinar a alternativa que não corresponde a tipos de hardware. O processador é hardware, mas o Microsoft Office não corresponde a tipos de hardware. Então, aqui só o processador era hardware, o Microsoft Office não é hardware e por isso a resposta ficou a letra D em função do Microsoft Office. A letra E disse plotter e cabos de dados. Plotter é uma impressora de grande porte, é hardware, eu posso tocar nela. Cabos de dados são os cabos que eu ligo o meu computador, como cabos de rede, como o cabo HDMI, como o cabo VGA e tantos outros cabos de dados que são parte física, eu posso tocar nesses cabos, portanto, hardware. Então, a única parte que não tinha um hardware era a letra D, embora processador era hardware, Microsoft Office é software, ficamos com a letra D como a única alternativa possível para essa questão. Vamos para mais questões, pessoal. Vem comigo que tá legal o negócio aqui. Vamos fazer mais uma questãozinha? O termo hardware é utilizado para referenciar componentes físicos do computador, tá ficando legal. Tais como placa-mãe. Placa-mãe é hardware, sim, eu posso tocar. Processador é hardware, que é a CPU, posso tocar. Memória RAM, memória ROM é hardware, memória flash é hardware, memória, de uma forma geral, é hardware. Apenas uma memória que eu vou discutir aqui, que é a chamada memória virtual. A memória virtual é software, mas memória RAM, memória ROM, memória cache, memória flash, hardware, certo? E sistema operacional. Opa, ficou errado agora a questão. Até a memória eu aceito que é hardware, porque a maior parte das memórias de fato são hardware, embora a memória virtual é software. Mas sistema operacional, pessoal, é software. Lembra que eu disse? O Windows é sistema operacional, não posso tocar no Windows. O Linux é sistema operacional, não posso tocar no Linux. Então são exemplos de software, é parte lógica, não é parte física. Então o erro efetivo aqui dessa questão foi dizer sistema operacional, porque ele não corresponde a hardware, ele não corresponde à parte física palpável. Então essa marcamos como errado.